Bem-vindos ao canal Jorge Antônio Costa. Como todos sabem, o nosso Congresso entrou em recesso. Recesso é um nome de fantasia que eles dão para as férias remuneradas, regiamente pagas pelo contribuinte, nós todos, porque se trata do meu, do seu, do nosso dinheiro, e vão passear com suas famílias aí. Eles gostam muito da Disney, né? É o máximo de programa cultural que eles conseguem também fazer. Bom, o certo é o seguinte, estamos livres deles por algum tempo. E se vocês notarem bem, o país continua na mesma, eles não fazem a menor falta, e isso nos leva a uma série de indagações sustentada por números. O custo de manutenção do Congresso está na faixa de 11 bilhões por ano, ou seja, numa legislatura, 4 anos, são 44 bilhões de reais que a sociedade destina para manter o Congresso funcionando durante esse mandato legislativo. Pois bem, o custo de construção de uma unidade hospitalar gira em torno de R$ 1 milhão, o que significa que o custo do Congresso funcionando durante 4 anos seria suficiente para construir 44 mil leitos hospitalares. Segundo o Conselho Federal de Medicina, durante o mandato petista, os 13 anos de PT, o SUS perdeu 32 mil leitos hospitalares. E ainda tem um detalhe, a Organização Mundial de Saúde preconiza que cada país deva ter entre 3 e 5 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. Isso significa que o Brasil tem um déficit enorme, porque hoje a nossa média é de 2,3 leitos para cada 1.000 habitantes. Tudo isso referendado com dados da própria Organização Mundial de Saúde e do Conselho Federal de Medicina. O Brasil, como é um país que tem uma situação com problemas sérios de epidemias, endemias, essa coisa toda, deveria ter aí 5 leitos para cada 1.000 habitantes. Tem a metade disso. Pois bem, com uma legislatura, com o dinheiro gasto para manter os políticos durante uma legislatura, seria possível se aproximar bastante desse índice preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Pois bem, o que acontece que nós temos que prestar muita atenção? Por que o Chile cresce e está se tornando um país de primeiro mundo? Porque a carga tributária do Chile gira em torno de 20 e poucos por cento. Isso faz com que a sociedade possa poupar. O Chile tem uma poupança acima de 30% do seu PIB. O Brasil, nós poupamos atualmente em torno de 12%. Para o Brasil crescer mais ou menos aí 2, 3%, nós teríamos que ter uma poupança de 25% do PIB. Porque o que acontece é o seguinte, há uma cadeia na economia que ninguém vai revogar. O PT bem que tentou. Essa cadeia é o seguinte, poupança, investimento, produção e consumo. Não há nada contra o consumo, pelo contrário, o consumo é onde nós satisfazemos as nossas necessidades. O consumo é bem-vindo, né? Mas para que tenha o consumo é preciso que tenha primeiro a poupança, para depois ter o investimento na produção, para os produtos chegarem em condições satisfatórias, com preços adequados aqui na ponta para o consumidor. Porque é um absurdo que nós aqui no Brasil paguemos por um carro o dobro do que os americanos, que têm uma renda per capita muito maior do que a nossa, pagam. Então, o que acontece? Como o brasileiro não poupa, né, nós temos produtos caros e temos um baixo nível de consumo. Agora, por que o brasileiro não poupa? Porque a máquina estatal absorve os recursos que a sociedade produz. Então, quanto mais você produz, mais tributado você é. Né? Então, chega-se a um ponto que não vale a pena produzir. Né? Isso se chama curva de Laffer na economia. O crescimento da tributação a partir de um certo ponto, em vez do governo arrecadar mais, ele arrecada menos, porque a sociedade produz menos. Se o governo arrecadar 100% de tudo que a sociedade produz, a sociedade não vai produzir nada, porque não vai valer a pena produzir. Produzir para quê? Para sustentar esse governo? Então, agora, nós estamos vendo o Meirelles já disse que vai ter que aumentar impostos. Eles estão preocupados em resolver o problema do governo. E os problemas das famílias? E os problemas dos cidadãos?
A gente que se dane. É assim que eles raciocinam. Eles não conseguem ver os problemas da vida real porque eles estão desconectados do mundo onde as pessoas de carne e osso vivem. Eles vivem num mundo de fantasia. Precisa de alguma coisa? Fulano, traz isso assim assim. Você perguntar quanto custa um pãozinho francês para aqueles políticos, a maioria não vai saber quanto custa. Por quê? Porque isso não faz parte da realidade deles. É só dar ordem e a coisa cai do céu, né? Mas com a gente pagando aqui. Então, o que o Meirelles não fala, e isso é muito recorrente, ele está repetindo os mesmos erros, os mesmos mantras do Manteiga, o que ele não fala é que nós precisamos de uma drástica redução do tamanho do Estado, do tamanho da máquina pública, porque enquanto o governo estiver se apoderando, e não é só a carga tributária, tem outros penduricários, é rolagem de dívida, é verba, o dinheiro da Previdência, o dinheiro do Fundo de Garantia, tudo isso o governo acaba girando, acaba pondo no fim no seu rolo. Né? Então, enquanto o governo continuar se apropriando e gastando mal metade da riqueza que a sociedade produz, nós não vamos sair desse atoleiro. O Brasil é um país que está empobrecendo a olhos vistos e agora esse frio aí está mostrando claramente a quantidade de pessoas vivendo nas ruas, que só tem crescido e só vai tender a crescer. Né? Então não adianta, o governo quer resolver o seu problema, mas cada vez apertando mais a sociedade. Nós não vamos sair desse buraco enquanto não tomarmos uma decisão drástica, acabar com o imposto sindical, acabar com o fundo partidário, acabar com essa ideia indecente de tirar, uns falam em 3 bilhões e meio, outros chegam a falar em 5, 6 bilhões de recursos da sociedade para patrocinar campanha de político, e ainda chamam isso de fundo de fortalecimento da democracia, de fomento da democracia. Aí haja um marqueteiro lá que ganha uma grana para inventar um nome qualquer, e aí no fim é tudo a mesma coisa. É tirar, espremer cada vez mais o cidadão, aquele que trabalha, aquele que produz, para pôr dinheiro naquele que não produz, que não gera nada. Eu, por mim, o Congresso estenderia essas férias, mas não remuneradas, infinitamente. A sociedade não precisa dos nossos políticos para continuar vivendo, trabalhando e produzindo. Eles é que são a causa da nossa tragédia social, humana e moral, sobretudo. Bem, se você acha que essas discussões são pertinentes, inscreva-se no canal Jorge Antônio Costa e ajude a discutir a situação do país, porque isso é a nossa agenda, é a nossa pauta, não dá para escapar dela. Obrigado.